Não. Certo. Tá, agora aqui, volta aqui. Tá. Então, agora se inicia o yoga, né? Agora que a gente está pronto para receber esse conhecimento, a gente vai ter esse conhecimento, a gente vai receber esse conhecimento. A gente entendeu já que é muito mais profundo do que simplesmente agora se inicia o yoga, né? É algo que vem de, vamos dizer assim, kármicos, né? Então, eu estou pronto para receber, então agora eu vou receber esse conhecimento. Yoga Chitra Nirodha, yoga é a pausa das funções mentais, dos vritis, que são os tipos de pensamentos que a gente tem, que são aqueles hábitos e comportamentos, o nosso piloto automático, tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente nem percebe e que a gente está repetindo o tempo inteiro na nossa vida, né? Então, assim, é o ser inconsciente. A gente acha que a gente é consciente, né, do que a gente está vivendo, mas no final da conta estamos sendo inconscientes, a gente está reagindo às situações. Então, o estado de yoga é o estado de presença, de consciência, né? Que é a pausa dessas funções mentais. Tada, tada, drastu, sarupem, avastana. Então, a gente falou, né, que o estado de yoga é esse estado que é quando a gente está consciente, foi o que a gente falou na aula passada, que é quando eu não estou eu estou no momento presente e eu consigo me perceber as minhas tendências de hábitos e comportamentos, consigo perceber as minhas memórias, consigo perceber tudo aquilo que está enraizado dentro de mim. E eu começo na minha vida a me tornar, né, vamos dizer assim, o ator principal. Então, eu começo a agir na minha vida e não ser condicionado a tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. E daí, agora, nesse sutra, ele vem dizer o seguinte: quando a gente está, então, nesse caso, né, no observador em forma de yoga, nós, aqui embaixo, ó, Patanjali diz que quando há o estado de yoga, então há permanência no sujeito. Então ele vem dizer que a gente permanece na gente, mas na gente quem? Não eu ego, mas eu sim essência divina. E daí lembra, né? O yoga é uma filosofia que busca que a gente deixe de sofrer, que a gente deixe de buscar a felicidade nas coisas externas, para entender que está tudo dentro da gente. E é a ideia que Patanjali vem dizer aqui. Então, a gente vai começar a permanecer no sujeito. Mas quem que é o sujeito? O eu divino que há dentro de nós. Então, eu começo a estar mais consciente, mais presente nesse eu divino, que não há sofrimento, que há saúde, que há bem-aventurança. Eu até estava estudando, né, sobre os sutras e eu li uma coisa muito interessante, nem sei se eu coloquei aqui, talvez tenha mais para frente, mas que assim, o yoga, ele não foi feito para deixar as pessoas mais calmas, para deixar as pessoas mais tranquilas. Não, o yoga foi feito para você entender que a tua natureza é essa, que a tua natureza é ser calma, que a tua real natureza é plenitude, é tranquilidade. Só que estamos desconectados da essência. Quando há conexão com a essência, eu não preciso buscar ser tranquilo, eu sou. Aquilo já está dentro de mim. Então, assim, é muito forte a gente pensar nisso, né? Porque a gente pensa, eu faço minha prática para não ficar estressado, para não ficar irritado. Mas não é essa a ideia do yoga. Eu não faço minha prática para não ficar estressado. Eu faço a minha prática para me conectar com o divino. E o divino não é estressado. E o divino está dentro de mim, tá? Então, e percebe o quanto mais profundo é essa forma de olhar para a filosofia do yoga, muito mais do que uma prática de autoconhecimento simplesmente, que eu percebo ali que eu estou irritado e me desinrito, não. É eu perceber que toda essa plenitude está dentro de mim. E eu criar essa consciência, tá? Tá. A gente falou também que a mente, né, ela pode ser tanto o nosso pior inimigo, mas também ela é um instrumento da nossa evolução. Então, a gente precisa da nossa mente domada, da nossa mente ali, que a gente observou tanto ela, que a gente conseguiu, né, essa conexão, essa guia dela, para que ela seja o instrumento da nossa evolução, da nossa conexão, da nossa união.
Então, o objetivo do yoga é que, através do yoga, nós teremos calmos, felizes, completos. Ah, eu escrevi isso aqui, ó. Não, o objetivo do yoga é que percebemos que essa essência nós já somos. Nós somos seres divinos, nós somos completos. Nós somos saúde, plenitude. A sensação de medo, incerteza, carência, a gente aprende a observar que existe a sensação de carência, a observar que existem os medos, mas eu não sou esses medos, eu não sou essa carência, eu observo, porque eu, na minha real essência, sou completo, sou divino, sou pleno. Então, eu aprendo a observar tudo aquilo que se passa através da minha mente. Fácil, né? Só não é fácil não se identificar, né, gente? A gente olha, a gente observa, a gente se identifica, daí a gente vai praticar. Daí a gente se conecta. E quando a gente se conecta, a gente se encontra. É por isso que a prática faz a gente se sentir tão bem, porque a gente se conecta com essa essência, o que a gente já é, na verdade, tá? Então, Vritti Sarupyan e Taratá. O que ele está dizendo agora nesse sutra? Que quando a gente não está nesse estado de yoga, quando a gente não está no estado de yoga, então eu estou o quê? Eu estou achando que eu sou os meus pensamentos, eu estou achando que eu sou os meus sentimentos, eu me identifico com o meu ego, e isso me gera sofrimento. Então, esse é o estado de não yoga. Então, primeiro Patanjali veio e ele falou o que é yoga, o que é o estado de yoga. E agora ele está vindo falar como é quando a gente não está no estado de yoga. Quando não estamos, é que ele fala samadhi, mas é em união com a essência, né? A gente tem que entender que samadhi não é somente, né, aquilo que se vê, tipo, se cria na mente, né? Que o samadhi é quando você se eleva totalmente, você tem aquela conexão, você sai fora do ar. Não é isso. O samadhi é esse estado de presença, realmente. Estar em samadhi ali é esse momento presente de conexão com o ser o tempo inteiro, que é o ideal, que é o que a gente busca, na verdade. Então, assim, quando a gente não está nesse estado, a gente vai se identificar com a mente, com os pensamentos, com os sentimentos, não havendo o conhecimento do nosso eu verdadeiro. Por quê? Porque se eu me identifico com os meus pensamentos, com o sofrimento, com a dor, eu me desidentifico do divino, não é verdade? Porque o divino, ele é o quê? Ele é saúde, ele é bem-aventurança, ele é completude. A partir do momento que eu me senti triste, me identifiquei com a tristeza, eu me desidentifiquei do que é divino dentro de mim. A partir do momento que eu me identifiquei com ciúmes, eu me desidentifiquei do que é divino de dentro de mim. Então, há essa desconexão entre a nossa real essência e a gente, tá? E a nossa mente. Então, todo pensamento que surge em nossa mente, a gente se identifica com eles, vivendo o constante piloto automático da vida, que é o que a gente já falou, que a gente quer desconectar da yoga, né? Quer viver o momento presente e viver as escolhas. Se a gente não está no estado de yoga, o que eu vivo? O piloto automático o tempo inteiro. Então, eu não estou escolhendo nada na minha vida, eu estou repetindo padrões o tempo inteiro e eu acho que eu tenho uma liberdade que eu não tenho. Então, por isso que eu, buscando uma liberdade, porque eu não sou livre da minha mente, eu não sou livre de mim mesmo. Então, eu vivo condicionado às experiências do mundo. Eu vivo absorvendo e achando que eu sou aquilo. Vrichaya, Pankachaya, Klishta, Aklishta. Então, aqui ele vem dizer que esses vitres, que são as nossas ondulações mentais, elas vão ser de 5 formas, tá? Elas vão ser de 5 tipos. Esses 5 tipos, eles podem gerar sofrimento ou não. Elas vão ser de 5 tipos, de cinco naturezas diferentes na nossa mente e vão gerar sofrimento ou não, tá? Aqui, um bom ponto para a gente colocar é que quando a gente vai fazer uma divisão dos nossos corpos, a gente tem um entendimento de uma mente superior e de uma mente inferior. Eu comentei isso com vocês, que essa mente superior, ela está mais ligada ao divino. Ela vai ter mais pensamentos elevados, pensamentos que não vão trazer sofrimento. E essa mente inferior, ela está mais relacionada com o nosso ego, mais com o físico. Então, ela vai trazer mais sofrimentos.
E esses vítrus, eles vão estar aí nesses 5 tipos, tá? Que a gente vai falar. Os tipos da atividade da mente são de 2 tipos, os que causam aflições e os que não causam, sendo 5 de cada tipo. A mente tem atividades de diferente natureza que pode gerar sofrimento ou não. Por exemplo, quando a gente está olhando para a natureza, a gente está tendo pensamentos elevados, pensamentos bons, nossa, que dia maravilhoso. Eu estou tendo pensamentos que não estão me gerando sofrimento, né? Mas daí agora imagina, eu vou fazer uma viagem, daí eu começo a pensar, nossa, mas pode ter um acidente, mas eu posso estar no meio desse acidente, pode acontecer uma catástrofe. Eu estou tendo pensamentos que estão me gerando sofrimento. Então, esses grupos de pensamentos, eles podem gerar sofrimento ou não. Essas 5 atividades, elas serão explicadas no próximo estudo. O pensamento é dividido em pensamentos que causam sofrimento e pensamentos que não causam. Como já dissemos, a mente é um instrumento para a libertação do ser. Assim sendo, os pensamentos que nos trazem autoconhecimento são os que não geram sofrimento. E os pensamentos que nos afastam da nossa essência são os que geram sofrimento. Como eu disse, ligado à mente superior e inferior, né? A mente, a mesma coisa aqui que eu já falei. Então, aqui, agora nesse sutra, eu não estou falando sutras, a gente está no Sutra 6 agora, tá? Então, é Pramana, Viparyayo, Vikalpa, Nidra, Smrtyaha, tá? Eu vou separar as palavras aqui para vocês, ó. Pramana é a medida, é o meio de conhecimento correto. Viparyaya é o erro, é o engano, são as formas de pensamento, tá? Vikalpa é a dúvida, Nidra é o sono, Smrtyaha é a memória, a lembrança. Então, esses são os 5 tipos de pensamentos da nossa mente, tá? As 5 formas que eles vão surgir, vamos dizer assim, nascimento dos pensamentos, dos vítrus. O conhecimento correto, o engano, a dúvida, o sono e a lembrança, que é a memória. Ó, essas são 5 formas como a mente absorve as experiências. Então, Pramana é um meio de conhecimento obtido da percepção direta ou indireta. Então, assim, direta de algo que eu estudei num livro, ou indireta de algo que eu escutei dizer que era assim e a minha mente criou. A gente já vai falar disso mais para frente. Vipariyaya é uma ideia equivocada sobre um determinado assunto. Da mesma forma que um conhecimento construído sem lógica ou desconectado de qualquer realidade possível. Vikalpa pode ser traduzido como imaginação. Essa imaginação pode ser construída por associação verbal. A gente já vai aprofundar mais em cada um, tá? Exemplo, o elefante rosa. O que veio na sua mente? Então, você criou o elefante rosa que você entende como elefante rosa na sua mente. Então, assim, a gente já vai entrar mais a fundo, mas é o que a gente tem de memória que vai criar o mundo de cada um dentro da mente de cada um, que foi algo que a gente já falou lá atrás, né? Que existe o mundo como ele é e existe o mundo da forma que ele é para cada pessoa. Então, a gente, cada um vai ter absorver o mundo de uma forma. Nidra, que é o sono profundo, sem sonho, e Smrtyaha, que é a memória, está no nosso subconsciente. Então, os vítrus fazem referência a diferentes tendências psicofisiológicas, que são inerentes a todo o ser humano e que devem ser diluídas através da compreensão sobre o seu surgimento. Daí que eu falei para vocês que é muito interessante a gente usar desse conhecimento na nossa vida. Então, eu vou perceber esses vítrus, essas funções mentais, tá? Então, sei lá, eu tô lá na minha casa, deitado na cama, e eu percebi que veio lá uma memória, e veio uma memória antiga de sofrimento. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou categorizar ela. Esse é um pensamento que veio da minha memória, uma memória que traz sofrimento. A partir do momento que eu categorizo isso, eu deixo de sofrer, que eu coloquei luz naquilo. Então, eu percebi um pensamento que veio, e eu percebo que é um pensamento errado, né? Igual a gente vai falar ali mais para frente. Então, eu vejo, isso é um pensamento falso, uma criação da minha mente. A partir do momento que eu olho para aquilo que eu coloquei luz,
fica mais fácil de eu desidentificar daquilo. Porque eu consigo, né, mudar e modificar aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo. Aquilo que eu não vejo, que eu não entendo, só continua lá dentro de mim, tá? Por isso que é tão importante a gente começar a entender como funciona e colocar em prática realmente, tá? Então, ó, os mesmos são disparados através de gatilhos que podem ser implantados a nível mental. Esse padrão mental também vai gerar uma resposta fisiológica que pode se manifestar através do tempo em padrões, que são os pilotos automáticos da nossa vida, tá? Então, eles vão virando pensamentos tão condicionados ali que a gente já nem percebe mais eles acontecendo e mais para frente eles se tornam hábitos e comportamentos. E quando a gente vê, a gente está repetindo o piloto automático da vida. Então, Pratyasa Anumana Agamaha, Pramanani. O meio de conhecimento, a percepção, inferência, tradição. Então, aqui, ó, Pratyasa é o visível, o perceptível, a percepção. Anumana é a interferência, a reflexão. Agama, de acordo com a tradição. E Pramanani é medida, escala, meio de conhecimento, que é o meio de conhecimento correto. Então, o conhecimento válido se adquire por percepção direta, inferência e autoridades dignas de confiança. Então, como que é esse conhecimento correto? É eu pegar os textos antigos e ler. Ou eu estar ali com conhecimento de um mestre, que eu sei que é um mestre digno, que eu sei que é um mestre de verdade, e estar recebendo esse conhecimento de alguém. E também posso fazer de forma direta, né? Que é receber através das meditações, estar recebendo ali através da consciência. Ó, muito importante como vamos absorver esse conhecimento correto vindo de textos ou mestres. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque toda vez que alguém vai ler um texto ou vai escrever um livro, por exemplo, né? Eu estava até conversando isso com a Ana que trabalha aqui. Você sempre vai colocar, na verdade, um pouco de você dentro daquilo. Porque é a forma que você vê aquilo, né? Então, assim, mesmo que a gente esteja estudando o Yoga Sutras na raiz e tal, eu estou pegando o documento que é da Glória, né? E que a Glória foi e tirou um pouquinho do dela, do que ela entende daquilo e colocou ali. Vocês estão absorvendo um pouco do que eu entendo e coloquei ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todo o conhecimento que a gente vai absorver, de quem a gente vai absorver, de que fonte que a gente vai absorver, porque a nossa mente, ela cria como verdade muitas das coisas que a gente vê, que a gente lê, que a gente assiste. E daí entra muito, né, pratyahara na nossa vida. A gente conter os nossos sentidos, a gente escolher o que a gente vai ver, a gente escolher quem que a gente vai escutar. Porque a nossa mente vai captando o que a gente está escutando, tá? Então, a gente está no 8. Viparyayo, Mircha, Nana, Matadruspa, Pratistan. Então, Viparyayo é o erro, Mircha é incorretamente, Gnana é o conhecimento, Rupa é a forma, Atade, injustamente, Pratistan, firme. Então, ele vem dizer o quê? O erro, o conhecimento falso, estabelecido em algo que é diferente. O erro é o conhecimento falso, estabelecido em algo que é diferente do correto. A maioria das vezes você impõe as suas próprias ideias e visões e sentimentos sobre os outros e acha que assim é e que as coisas são assim. Isso é chamado de vipariyaya. Então, eu vou dar um exemplo que fica muito mais fácil da gente entender. Eu já dei um exemplo assim para vocês. Então, por exemplo, alguém que sofreu, por exemplo, rejeição lá na infância, acha que vai ser rejeitado sempre na vida. Então, vamos imaginar que existe um grupo, pode ser o grupo lá do yoga, do estúdio. Daí alguém vai lá e pergunta alguma coisa.
Ah, quando que vai ser a aula tal? Daí eu vou lá e falo, vai ser a aula tal dia e marco algumas pessoas. E deixo de marcar algumas pessoas. Aquela pessoa que sofreu lá atrás, talvez se sentiu, né, rejeitada, ela vai olhar para aquele texto e ela vai se sentir rejeitada. A Carol me rejeitou porque ela não me marcou ali. E para pessoas que não têm isso dentro delas, elas não vão sentir isso. Entende? Então, isso é o erro. Pelo que a gente tem dentro da gente, a gente cria situações que não são verdadeiras na nossa vida. Então, a gente se sente excluído, a gente se sente rejeitado, a gente se sente traído em diversas vezes que não são reais. Então, a nossa mente cria essas falsas verdades, vamos dizer assim. E que acontece muito, né? Quantas vezes a gente não tá lá e pensa, nossa, aquela pessoa me tratou mal. E às vezes a pessoa nem tratou mal, ela só tá num dia ruim, ou ela só é mais seca. E a gente acha que foi tratado mal. Mas aquilo não é a pessoa, é o que está dentro da gente. E são essas formas de erros que a gente tem que começar a perceber que a gente tem. Que a gente tem e que a gente carrega. E que quanto mais eu percebo, gente, mais eu me libero. Mais leve, realmente assim, leve, vai ficando a minha vida. Porque eu venho trazendo tantas tendências de não me sentir amado, tendência de me sentir rejeitado, tendência de não me sentir bom o suficiente, que eu nem percebo dentro de mim. E depois eu trago isso para minha vida adulta e tudo isso pesa, mas pesa muito, assim, ó, muito mesmo. E daí eu acho que o mundo que é difícil para mim, mas é a visão que eu tenho do mundo ao meu redor. E o mundo não precisa ser assim. Isso são as principais libertações que a gente começa a ter através desse conhecimento, através do yoga, sabe? Então, esse é o momento que vocês podem parar, assim, olhar lá para a infância de vocês. Como eu fui tratado pelo meu pai, pela minha mãe? Sabe, o que eu senti lá no início da minha vida? Sabe, eu senti rejeição, eu senti, talvez, falta de amor, eu senti abandono. Porque o que vocês sentiram lá, vocês trazem para cá. E daí isso reflete em todo o relacionamento que vocês têm com outras pessoas. E a gente acha que é o outro, mas não é o outro, é a gente. E a gente está refletindo simplesmente esses condicionamentos, essas tendências que a gente tem dentro de nós, tá? Então, tirem um momento, tá? Uma tarefa aí do Yoga Sutras. Lê o Yoga Sutras e tirar um momento para olhar os principais sentimentos lá da infância. Porque eles vão se refletir hoje. É igual assim, uma coisa que eu fui percebendo, né, com tanta terapia que eu já fiz comigo. Eu nasci e logo depois nasceu meu irmão, assim, né, na sequência. Eu percebi que eu tinha uma necessidade de sempre estar me sentindo que estava fazendo algo melhor. Então, assim, como se fosse, assim, na prática mesmo. Tinha que estar muito bem, tinha que estar muito bom, senão não estava bom para mim. E eu fui percebendo que ficava tudo muito pesado, a minha prática era pesado, ir praticar com a professora era pesado, porque parecia que eu nunca estava sendo bom o suficiente. Essa é a palavra, bom o suficiente. Quando eu percebi isso, eu entendi que estava tudo bem, que eu não precisava carregar isso na minha vida. E hoje eu vou fazer minha prática com leveza, com o meu professor, com quem quer que eu vá fazer porque tá tudo bem, entendem? Eu dei um exemplo meu para vocês entenderem que ponto que vocês têm que olhar e trazer para a vida de vocês de agora. E não é uma coisa, são diversas coisas que a gente traz, tá? Então, tirem um tempo para vocês olharem lá para a infância e vão anotando. E vocês vão perceber que essas coisas se repetem. Então, hoje a gente vai até aqui. Deixa eu ver aqui se dá para ir mais um pouquinho. Vamos falar aqui no próximo slide. O erro é uma percepção errada do que as coisas realmente são na nossa mente por conta de tendências e traumas, que foi o que eu falei para vocês, né? A gente acaba tendo uma visão distorcida da realidade. O conhecimento errôneo se baseia na compreensão equivocada de um objeto que não corresponde à sua forma. Vipariyaya pode ser traduzido como ideia equivocada, compreensão errônea. Mirtya como falso, como incorreto. Gnana é o conhecimento. Eu estou repetindo as palavras, vocês têm que ir gravando as palavras, porque fica mais fácil depois da gente falar, tá? Podem perceber que essas palavras, elas são separadas nos sutras, quando a gente fala, mas é tudo junto. Atade, aquilo que não. Rupi, aparência externa.
Pratistan Fundamentos. Vou desligar aqui. Então, o conhecimento errôneo é baseado na falsa compreensão do que é real. Né? Na tradição do yoga, o real é imutável, pois está presente em todas as coisas. Seria a essência que anima tudo que está ao nosso redor. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque o que é esse conhecimento errôneo? O principal conhecimento errôneo que a gente tem, vamos dizer assim, se a gente for falar em crença de forma mais moderna, a nossa principal crença raiz é que nós não somos divinos, que nós não somos Deus, vamos dizer assim. E quando a gente entende que a gente é a conexão com o divino, então esse é o principal conhecimento errado que a gente tem, porque daí eu me identifico com tudo, eu me identifico com o meu passado, eu me identifico com o que eu passei. Por quê? Porque eu me acho mutável. Eu acho que o tempo inteiro eu estou mudando com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Só que o divino, ele é imutável, né? Ele é completo já, ele é eterno. Então, quando eu me conecto de novo com o meu divino, é quando eu vou quebrando, né, esses falsos conhecimentos que eu tenho dentro de mim. E por isso que a prática, a constância, com disciplina, ela vai fazendo isso com a gente. Porque a gente vai se mantendo cada vez mais tempo conectado. E quanto mais conectado eu tô, mais eu vou quebrando essas tendências, esses erros, esses pensamentos errôneos. Com a visão distorcida do que é real, damos formas, nomes, criamos laços com o limitado, os nossos hábitos e comportamentos, gerando uma identificação com que, com que afasta a gente da nossa real natureza e nos mantém aprisionados. Tá, gente, eu vou até aqui, porque a gente sempre tá passando um pouquinho e daí tá ficando apertado o tempo da aula de Ashtanga, tá? Então, ó, eu falei que a gente ia até o 8, sincronização perfeita, como até o 8 mesmo. Segunda-feira que vem a gente entra no 9, tá? Então, observem tudo isso, observe essa forma de pensamento errônea que a gente tem dentro da gente, essas tendências, que já é muita matéria para autoanálise de si, né? Lembrando que o Yoga Sutras é isso, um documento aí para a gente aprender a se conhecer, conhecer a nossa mente, para se conectar, certo? Namastê! Quem for ficar para aula pode ficar já aí direto, tá bom? E segunda-feira que vem a gente está junto de novo. Você vai ficar assim? Hoje Semana não, que vem eu não vou conseguir entrar porque eu vou estar na estrada. Vou estar voltando de viagem. Vou para o Rio na sexta e volto na segunda. tá. Aí, Segunda-feira que vem. só na segunda-feira que vem. Tá, mas daí fica salva também, daí depois eu mando para você. Tá, Tá bom? vou fazer. Vou só mudar de sala aqui. Tá bom. Sim, você vai fazer hoje? Ou ainda não? Carol, hoje não, mas talvez na segunda que vem eu já consiga. Vou ver. Então tá bom, então. Boa prática para vocês, meninas. Beijo, Má, beijo, Carol. Beijo. Deixa eu ver. Deixa eu só parar com a gravação. Pode começar. Má, você pode começar também já. Você tá sem som, tá? Ah, Não tá? 2 minutinhos, já volto. Vou no banheiro. Tá. Eu tô na verdade fim de semana, tá? Correria. Mas tá mal assim ou não? Ai, dor de estômago, meio pesada, meio, sabe assim, ó. Tipo queimação? Não, mais dor de estômago mesmo. Entendi. Eu até marquei uma massagem pra amanhã. Ai, eu tenho massagem. Pra desintoxicar? É. Ah, é ótimo. Eu acho que eu tô precisando. Não, desintoxica mesmo. Então, mas acho que eu não gosto bem levinho de manhã. Você já fez um pouquinho?